O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória do grande Santo Antônio, nascido em Lisboa, falecido, fim da vida em Pádua, então mais conhecido como Santo Antônio de Pádua, né? Talvez o santo mais popular da igreja, né? O santo que tem mais nomes de crianças, né? De meninos por óbvio dedicado a ele, e mais igrejas. Então talvez a devoção mais popular da igreja até hoje seja Santo Antônio de Pádua, que conseguiu, né, ser canonizado quando estava completando apenas 1 ano do seu falecimento. Tamanha era a sua fama, já em vida, de santidade. Santo Antônio nasceu Fernando de Bulhões, né, Almeida e Taveira, acho que era esse o nome completo dele. De uma família muito bem colocada na sociedade, né, uma família que tinha um pequeno castelo, e nasceu tendo, sobretudo o pai, projetando, né, glórias bastante humanas para ele, né, o casamento, o dinheiro e as terras, porque ele já vinha de uma família assim. Todavia, desde menininho, a família era muito católica, ele era muito piedoso, e desde pequeno ele já sentia uma profunda atração por Cristo, pela igreja, pela evangelização, pelo reino de Deus. Então, muito novo, já se destacava e se diferenciava, né, na virtude e na piedade dos adolescentes, vamos pensar, né, e dos jovens de então. Ele se tornou padre através dos cônegos de Santo Agostinho. Ele foi um padre religioso e a ele foi dada uma paróquia para cuidar. E ele era muito zeloso, né, com a sua missão. Era um homem também muito culto, muito inteligente, dado ao estudo, sobretudo, da Sagrada Escritura. E quando padre, pela sua paróquia, ali pela sua cidade, passaram 7 jovens que faziam parte de um movimento espiritual recente na Itália, iniciado por São Francisco de Assis, e nenhum deles se chamava de franciscano, né, com São Francisco em vida ainda. Eram os frades menores, né, que São Francisco tinha fundado e que atraía muita gente, muitos jovens para essa vocação. E eles passam ali, então, indo para o Marrocos, para evangelizar os muçulmanos. Pouco tempo depois, voltam os 7, dentro de caixotes, porque tinham sido martirizados, né? Tinham sido picados, esquartejados, os 7. E diante da comoção popular que aquilo causou, de ver 7 jovens religiosos, 7 freizinhos, né, tão corajosos, tão apaixonados por Jesus e que voltam mártires, aquilo não só tocou a piedade, né, do padre Fernando, mas como tocou profundamente o sentido da vida dele. E ali ele viu uma nova vocação dentro da vocação
o martírio, um profundo desejo de dar tudo por Jesus e encontrar um modo de dar tudo. Então, ele vai atrás de conhecer essa vida dos frades menores, os franciscanos. Então ele se torna franciscano também, sem conhecer São Francisco pessoalmente, né? Entra num convento de Santo Antônio, por causa de um outro santo chamado Antônio, e ali vão conhecendo, né, o tamanho do Fernando, que agora se chama Frei Antônio, né? Todas as suas virtudes e todos os seus potenciais. Ele tenta também, então, ser um missionário, entra num barco, quer ir para o Oriente, e ele fica, então, muito doente nessa viagem, e teima em continuar a viagem, né? E aí vem uma grande tempestade que desvia o barco volta todo perdido, despedaçado, ele vai parar nas praias da Sicília, e nunca foi ao Oriente, nunca foi aos muçulmanos, nunca foi aos mouros. Mas ali estava a mão de Deus, né, sobre os desígnios daquilo que Deus queria para Santo Antônio. E Santo Antônio, então, vai se tornar um grande pregador. Sua vida de pregador começou da seguinte maneira: no convento haveria a ordenação de alguns padres naquela manhã. E era costume já na missa de ordenação se convidar um pregador, que não necessariamente precisaria ser o bispo que iria ordenar. E naquele dia veio muita gente, bispos e tudo, e vinha lá um frade famoso pela oratória para fazer a homilia da ordenação sacerdotal. Eis que alguma coisa aconteceu com a carroça, enfim, e o homem não chegou. E aí, quem é que faz então a pregação do dia, com tanta gente distinta para ouvir? Um não quis, outro não quis, um inspirado lá falou assim: o Antônio, acho que consegue fazer, né, Antônio? Você foi padre, você tinha uma paróquia, acho que você consegue fazer. E já tinha um tempo que ele estava na vida religiosa, né? E ele trabalhava até então no convento, na cozinha, descascando batata. E aí naquele dia, ninguém quis, ele também não queria, mas alguém tinha que fazer. Então, lá foi Antônio, o desconhecido, né? Fazer a homilia. E aí pronto, né? Todo mundo, meu Deus, onde é que estava o homem? Estava na cozinha descascando batata. Ninguém chamou ele para fazer outra coisa, era o que ele fazia. E a partir de então ele pegou fama de pregador e começou a ser um grande missionário, né? Não só nas pregações do convento, mas como ir em paróquias, comunidades, fazer a que a gente chamaria hoje de missões populares, né? Passar um tempo, uma semana, duas, num lugar, catequizando e evangelizando o povo. Começou ele então a atrair multidões, né? Também pelas curas, pelos milagres portentosos que marcam a vida de Santo Antônio, milagres semelhantes aos milagres de Jesus no Evangelho, né? Portentos realmente bíblicos que tal qual aconteceram na vida de Santo Antônio. Nós vimos aqui a primeira leitura, o profeta Elias fazendo chover, né? Santo Antônio tinha o dom de fazer não chover, né? Um dia, numa determinada pregação, foi tanta gente se reuniu no campo para ouvi-lo, numa igreja que tinha sido destruída, ela não tinha telhado a igreja, e muita gente do lado de fora, muita gente para fora, e o tempo fechou para a chuva, e era o único dia que ele podia continuar ali, que no outro dia de manhã ele já tinha que viajar, né? E começou a chover, ele rezou, estendeu a mão, a chuva parou, e enquanto ele pregou não choveu. Ele falou, glória, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, acabou a pregação, veio o dilúvio, né? Então a vida dele foi marcada por milagres extraordinários. Morreu com 36 anos, muito jovem, não, com algumas doenças próprias da época, né? Não se vivia muito naquele tempo. Mas morreu, dizem, né? E se sabe, morreu de exaustão, morreu de tanto trabalhar, morreu de se esgotar mesmo, né? Através da oração, das penitências e da agenda superlotada que tinha, né? Da pressa que tinha em evangelizar. Então logo que morre já começa que é santo, e não foi um ano, o Vaticano, o Papa já o canonizou. De Santo Antônio ficou incorrupto, até hoje não se estraga, a língua e as cordas vocais, né, de Santo Antônio. São intactas até hoje. Em vida ele ganhou o apelido de Arca do Novo Testamento, porque Santo Antônio sabia a Bíblia de cor, de capa a capa, né? Então se você falasse assim para ele, Eclesiástico 3:26,
Eu não faço ideia do que esteja lá, né? Teria que abrir para ver. Mas ele saberia dizer o que está em Eclesiastes 3:26. Sabia a Bíblia toda de cor, né? Mas ao mesmo tempo que sabia a Bíblia toda de cor, ele tinha de Deus um dom, né? De falar de um jeito que todo mundo entendia. Então nas pregações de Santo Antônio, o mais humilde que ali estivesse saía entendendo e edificado, o mais doutor também. E Deus conservou a língua, né, e as cordas vocais de Santo Antônio como um sinal para nós do quanto devemos valorizar a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus na nossa vida, né? E Santo Antônio tem, né, ao redor dele essa questão, né, do santo casamenteiro, enfim, do colocar o santo de ponta cabeça, essas crendices do povo. Mas de fato foi um grande defensor do sacramento do matrimônio. Um homem muito dado também à sensibilidade com os mais pobres e combatente nos seus discursos também de tantas incoerências e injustiças sociais. Santo Antônio viveu aquele tempo onde para casar na região dele, a família da menina, da moça, tinha que pagar um dote à família do rapaz. Então, muita gente para casar a filha quase que perdia tudo, né? Se fazia muita negociata com isso. Ele foi um grande combatente disso até que isso mudou. Por causa disso, quase foi assassinado algumas vezes, né? Mas enquanto isso não mudava, ele ajudava, né? Então ele fazia campanhas para as meninas pobres conseguir casar. Né? Acho que Santo Antônio já entendia, sabia também ele, né? Claro que sabia. O reino de Deus não tem preço, mais custa. Então muitas vezes ele fala assim, sabe a fulana lá da igreja, canta bonito, né? Ai, ela é uma bênção, pai. Então ela é uma bênção, mas é pobre e quer casar. E não vai casar com um tapinha nas costas. Vamos fazer uma rifa, cada um vai doar alguma coisa, a senhora costura as camisolas, a senhora faz o enxoval, as toalhas, você não sei o quê, e vamos casar a fulana porque ela é uma bênção, mas é pobre, né? Então foi daí a fama de santo casamenteiro, porque ele patrocinou, vamos dizer assim, né, muitos casamentos. Um homem profundamente dedicado à palavra de Deus, profundamente devoto da Virgem Maria, e profundamente eucarístico. Hoje, inclusive, é uma quinta-feira, né? Nosso dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Entre tantas coisas extraordinárias que aconteceram na vida de Santo Antônio, como pregar para os peixes no rio, né? Quando ninguém queria ouvi-lo, que diziam que ele falava demais e que ele era muito duro às vezes. Ganhou também o título de martelo dos hereges. Então, em alguns momentos, Santo Antônio era um tanto quanto severo, né? E aí um dia ninguém quis ouvi-lo e na cidadezinha onde ele estava tinha um rio. Ele falou, mas eu vim para pregar, gosto de falar, vou falar. Ninguém quer ouvir, ele saiu da igreja e foi para a beira do rio pregar, né? E os peixinhos colocaram a cabecinha todos para fora, né? E aí o povo começou a se tremer todo, né? Enfim. Mas é muito famoso o milagre eucarístico, um dos, né, ao redor da Eucaristia na vida de Santo Antônio, da mula, do herege que se ajoelha diante da Eucaristia, né, do Santíssimo Sacramento, reconhecendo, né, a presença de Jesus na Eucaristia. Santo Antônio tinha um quê de Elias. Nós estamos lendo o profeta Elias essa semana, na primeira leitura, vai até quarta-feira da semana que vem. Elias viveu num tempo muito difícil do povo, onde o povo estava apostatando da fé, indo atrás do culto de Baal, por causa de Acabe e Jezabel, o rei e a rainha, né? E uma grande devassidão e uma perca da fé. Então nós ouvimos ontem, a primeira leitura, eu sei que você lembra, que Elias desafia os 450 profetas de Baal, né? Reconstrói o altar para Deus. E hoje, na sequência, estamos na sequência da leitura, dentro de uma época onde já há 3 anos e 6 meses não chovia. E Elias vive nesse embate com Acabe e com Jezabel, né? Então nós vemos um Elias que não tinha medo do desafio e que às vezes lançou o desafio. Foi ele que disse a Acabe, Acabe, a partir de hoje só chove o dia que eu pedi para chover. E por 3 anos e 6 meses ele não pediu para chover, né? Por isso Acabe também tinha um profundo ódio do profeta Elias. E aí nós vemos aqui esse desafio. Ele sobe ao monte para rezar por 7 vezes, lá no alto do Monte Carmelo, onde ele venceu aqueles profetas, construiu um novo altar para Deus. Ele sobe e olha na direção do mar, lá no fundo do Monte Carmelo, até que na 7ª vez o ajudante dele ali, né, fala, Elias, aquele céu azul estalado, aquele sol
fritar ovo, né? Aquela coisa. Tem uma pequena nuvem lá no fundo, ó. Mas é do tamanho da mão de um homem, tamanho da mão fechada, assim, não é nada. E aí Elias, na sua coragem profética, diz: então desce correndo e vai falar para o Acabe que se eu fosse ele, eu já montava na carroça e ia embora agora, porque vai chover, ele vai atolar essa carroça. Vai chover como nunca choveu. Então uma coragem profética. E chove como nunca choveu, né? E essa pequena nuvem que traz o temporal é uma prefiguração da Virgem Maria, né? Que traz Cristo, o orvalho que desce do céu, conforme diz o profeta Isaías. Mas eis então que Santo Antônio, nas suas aventuras, teve essa, né? De pregar em determinado local, onde o povo também tinha abandonado a igreja, porque um famosinho lá começou a pregar contra a fé católica, sobretudo contra os sacramentos e os sacramentais, né? Então, alguma semelhança há com o protestantismo de hoje, sobretudo o protestantismo abrasileirado, que a gente tanto conhece e convive, dessa questão do é eu e Deus, né? Eu fecho a porta, eu abro a Bíblia, eu oro, né? Eu oro. Então não preciso de nada que me medie, né? E dentro disso o povo, né, tinha abandonado a fé. Mas aí em determinada pregação, num debate público com o famosinho lá, o homem, para não dar o braço a torcer, porque ninguém ganhava uma discussão de Santo Antônio, né, a respeito da Eucaristia, lançou a Santo Antônio então um desafio, né, o desafio da mula. Da mula. E achou que Santo Antônio ia fugir da briga, né, ia fugir. Acontece que Santo Antônio sabia a Bíblia de cor. O que diz o Salmo 150? Tudo que respira, e uma mula respira, tudo que respira dá glórias a Deus. O que diz Isaías 1, a partir do versículo 3 ali, a primeira página de Isaías. É uma pena que você não lê Bíblia, mas se você lê, você ia saber. O que está escrito lá? Deus se queixando ao profeta, dizendo: olha a minha dor, Isaías. Tudo fiz por esse povo, alimentei, criei e fiz crescer. Mas, até o boi, até o asno, aí depende da tradução da Bíblia, até a mula, animais sem razão, reconhecem a voz do dono e sabem que coxo devem comer. Reconhece onde o dono coloca a comida. Só o meu povo não me escuta, né, não me atrai, é rebelde contra mim, mas até uma mula, até um asno, um animal sem razão, sabe qual é a voz do dono. E o povo ali então foi comparado a pior que um animal sem razão. Quando Santo Antônio ouviu a história vamos fazer o seguinte então, vamos pegar a minha mula, vamos deixar ela uma semana sem comer nem beber, a gente volta aqui, eu vou trazer então água e comida para ela e você traz a tal da sua Eucaristia e bota aqui também, que vocês gostam de ajoelhar, fazer incenso, isso aí, a mula desempata o jogo. Como Santo Antônio conhecia a Bíblia, falou: mas é a mula que desempata. Tranquilo, semana que vem nós voltamos. Claro que com certeza ele rezou muito naquela semana para o Espírito Santo tocar no coração da mula, né? Mas todo caso tocou. Uma semana depois estão todos reunidos, a multidãozinha se reúne, né? Alguns torcendo para o pastor, outros torcendo para o padre, a maioria torcendo para a briga mesmo, né? Para ver o espetáculo. Era um povo que estava nem aí com nada. E eis que então o cara prepara lá um coxo. Coloca toda a comida, tudo que a mulinha dele gostava. E Santo Antônio vem então com a hóstia consagrada da missa da manhã que ele rezou sozinho, porque ninguém ia, né? E trouxe com uma vela, colocou ali num altarzinho improvisado. Eis que chega o grande personagem do dia, né? A mula. A mula vem e num primeiro momento ela vai até o coxo. Aí todo mundo, vários, né, começaram a ficar com dó do Frei, né, do Frei Antônio. Que vergonha que ele vai passar hoje, gente. Onde é que ele estava com a cabeça? De botar uma mula também para... Oh, meu Deus do céu, que falta de juízo, né? Quis ser mais corajoso que o Elias, olha a vergonha que vai passar. Eis que a mula, então, na hora de comer, não come. Para daquela bufadinha, dá meia volta, atravessa a praça, vai até o altarzinho e ali ajoelha, coloca o fuço no chão e ali fica por mais de hora, não tem quem levanta a mula. E o povo rompeu em aplausos e ali houve um grande quebrantamento, né, por parte do povo e da realidade do Santíssimo Sacramento. Felizes somos nós que não somos mulas, nem precisamos ver uma mula fazer isso,
nem precisaríamos dessa história, mas ela muito nos edifica, né, a respeito do Cristo presente na Eucaristia. E hoje, quem sabe, pela intercessão de Santo Antônio, entre tantas graças, a gente deveria rezar por algumas mulas e antas que tanto amamos, né? Todos nós amamos umas mulas, umas antas, não é? Pior que bicho, até uma mula, até um jegue, reconheceu, se ajoelhou. Só as mulas e as antas lá das nossas casas é que tem alguma coisa para ainda boquejar, né? Então pensamos a Santo Antônio hoje pelas mulas e pelas antas que nos são caras ao coração, né? E aí o Evangelho de hoje, Santo Antônio foi um homem profundamente pregador, não, mas não só, né? Vivente, viveu o Evangelho. Nós estamos ouvindo aqui Mateus capítulo 5, o grande sermão da montanha, onde Jesus proclamou as bem-aventuranças e continua explicando como é a vida de um bem-aventurado. Sobretudo agora a partir do eu porém vos digo, pegando pontos muito essenciais da antiga lei mosaica e aprofundando, né, trazendo para dentro do coração. Então ontem o Evangelho falava, Jesus disse, nenhum ponto da lei será tirado. E bem-aventurado e grande diante de Deus quem vive e ensina a viver. E agora Jesus então vai começar a ensinar a viver a lei de um jeito profundo. Ouvistes o que foi dito, não matarás. O que é matar? Tirar a vida física de alguém. Foi isso que vocês ouviram, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Pode matar, dependendo do caso. Não. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que se encoleriza com o seu irmão. Todo aquele que aí tem duas expressões aqui muito difíceis de traduzir. Tanto para a língua portuguesa quanto para a nossa mentalidade. Isso aqui é profundamente hebreu, mas vamos lá. É o possível a ser feito. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado no tribunal de Deus. Quem chamar o irmão de tolo, vai ser condenado ao inferno. Tolo é o que a gente consegue traduzir de uma expressão gutural, não é nem palavra, da língua do hebraico, do aramaico de Jesus, que seria para nós, se traduziria por tolo, mas soaria para nós, na língua deles, como raca. Só que eles não falam esse R como nós, raca. Eles falam raca. Que era uma palavrinha que eles encontraram para falar de alguém que a pessoa teria, no caso, uma birra profunda, um ódio profundo. Uma palavra, eles conseguiam fazer uma palavra que na verdade era um escarro, é um limpar a garganta. Então eu tenho tanto ódio de você, eu tenho tanto nojo, que quando eu vou falar de você, tolo, patife, esse tolo para eles é... Não tem nem vocal, não tem nem vogal, é um tirar o escarro da garganta. E depois que você fez, o que você faz? Você engole? Eu não engulo fulano. Você gospe. Então é meio que intraduzível. Mas para dizer o seguinte, vamos trazer para nós então. Eu não sei qual palavra, Deus nos livre, estamos escolhendo quando pensamos em alguém. Algo que seja um escarro, um nojo, um ódio que dá vontade de limpar a goela. A gente conhece isso. Ai, não fala o nome dessa fulana. A gente conhece isso. Ele vai? Não, se ele for eu não vou. Não, não senta na mesma mesa que aquele... Não. Ixi. Esse profundo ódio de alguém, esse nojo, um repúdio profundo de alguém. Jesus diz, e todo aquele que tem esse... será condenado ao inferno. Então Jesus agora começa a aprofundar a lei e ao longo desses próximos dias nós vamos ver pontos da lei através desse eu porém vos digo. E aí Jesus diz, por quê? Mateus 5:20. Está falando aos discípulos. Se a vossa justiça é o vosso relacionamento com Deus. Justiça é o cumprimento dos preceitos da fé. Se a vossa justiça, se o vosso jeito de ser de Deus não for uma justiça maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Uma justiça que seja maior, profunda,
mais bela, mais inteira, mais enraizada, né? Mais lá no íntimo. E Jesus está dizendo aos discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Quem eram os mestres da lei e dos fariseus? Eram homens que, inclusive no olhar dos discípulos, eram intocáveis, inalcançáveis, eram homens invejáveis. Então, os discípulos admiravam os fariseus e os mestres da lei, e o povo também. Eles não andavam embriagados, eles não cometiam adultério, tudo que eles compravam eles pagavam, eles não andavam devendo na rua, eles não entravam em falcatruas, eles não eram pessoas religiosamente sincréticas, pediu para Santo Antônio não deu, tem uma mulher ali que bate tambor e reza, tem um pastor que grita, essas confusões religiosas, a pessoa não sabe de que lado ela está. Não, os fariseus não tinham isso. Mas Jesus conhecia o coração dos fariseus, né? Os fariseus, para muitas pessoas, sobretudo para os que viviam ou caíam no pecado e viviam suas ignorâncias, os fariseus eles tinham um nojo, eles tinham um ódio. E aí Jesus diz então aos discípulos, se a vossa justiça, se o vosso ser de Deus, de interpretar a Bíblia, não for mais profundo do que o dos fariseus, não é pouca coisa os fariseus, o parâmetro aqui ficou alto. É preciso ser maior que os fariseus, e os fariseus não eram pouca coisa. Vocês não entrarão no reino dos céus. Então, queridos, às vezes a gente vive umas ilusões na vida, né? Tem gente que olha para si mesmo e fala assim, mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Dependendo com quem você se compara, não só você é bom, como você é o próprio apóstolo Paulo. Dependendo de com quem você se compara, a distância entre você e essa pessoa você é quase a Madre Teresa de Calcutá. Mas vamos fazer o seguinte, vamos comparar você então com a Madre Teresa de Calcutá? Aí complicou, né? Percebe? Então veja, gente, Jesus nos ama, nos quer salvos, nos quer amigos. Mas Jesus nos coloca uns parâmetros que nos faz olhar para cima, porque chega de olhar para baixo. E tem 1 milhão de pessoas para você se comparar e se sentir em paz. Porque o que tem de gente pior que você nesse mundo, tem muita. Mas hoje nós celebramos Santo Antônio de Pádua, que é para a gente olhar para cima. Entende isso? Então Jesus pegou o que à época fazia olhar para cima, os fariseus. Não pegou as prostitutas, os cobradores de impostos, os piores da sociedade de outrora. Jesus pegou aquilo que os discípulos tinham por melhor, para olhar para cima. E Jesus disse, está vendo aquela altura? Tô. Então, tem que subir um andar a mais ali, meu filho. Se não for maior que esses fariseus, vai morar no céu comigo, não. E aí, meus irmãos, a gente pode olhar para essas coisas e dizer, meu Deus, mas isso é muito difícil. Não dá para mim isso não. Eu não tenho perna para tudo isso não. Tudo que Jesus pede e a gente não consegue, não é nosso, não é do meu tamanho, o que a gente faz com isso? Reza. É para isso que serve a oração, gente. A oração, meus irmãos, não é só para arrumar casamento, emprego, curar coceira, dor no joelho e filho passar em concurso. A oração é sobretudo para aquilo que eu não consigo diante do Evangelho, que é graça, Deus dá a graça. Então peçamos aquilo que nos parece inalcançável. É para isso que existe a oração. Então Santo Antônio não foi quem foi porque nasceu daquele jeito. Foi quem foi porque rezou. É por isso que foi quem foi. E é por isso que somos quem somos. Nós somos o que a gente reza. Nós somos o quanto rezamos. E somos tudo que não rezamos. E tudo que a gente não reza. É por isso que a gente é esse resumão que a gente é. Essa bela porcaria, né? Esse aluno que vai ficar de recuperação no purgatório. Se for para o purgatório, no reptiliano. Nós somos, meus irmãos, o que a gente conseguiu rezar e o que a gente não reza. É preciso rezar. E aí Jesus vai apertar a gente com força. Portanto, quando estiveres levando a tua oferta para o altar, e Jesus não disse para não levar a oferta ao altar, nem que não precisa de altar, que adianta ir lá no altar.
Ele diz, quando você for levar tuas ofertas ao altar de Deus, tua vida, teu coração, teu dízimo, tua cartelinha de Santo Antônio. Estão lembrados, né, gente? Não é hoje, é domingo, os cartelas de Santo Antônio. Se quiser colocar inclusive na tela aí, antecipar já o momento, pode pôr aí. Quando você for comprar a sua cartela, ele não falou para não comprar a cartela de Santo Antônio. Não embola as coisas. Quando você for levar a tua oferta, então tem oferta, tem templo e tem altar. Jesus não jogou nenhuma dessas três coisas fora. Mas ali você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta ali, diante do altar, vai primeiro se reconciliar com ele. Depois você volta e apresenta a oferta. Ele não falou para não apresentar ofertas. E Jesus fez os discípulos então olharem para os fariseus. A grande maioria das pessoas não quer nem saber de altar, nem de ofertas, não está nem aí com nada. E Jesus falou assim, não fique você muito em paz por fazer parte desse pequeno número daqueles que trazem uma oferta para Deus, dizendo assim, a maioria nem oferta traz. Jesus fala, mas não estou te comparando com esse povo que nem oferta traz. Vamos olhar para os que ofertas trazem. E vamos melhorar isso aqui. Eles trazem ofertas. E estão muito em paz. Porque acreditam o seguinte, uma vez que eu trouxe a oferta, coisa que a maioria nem faz, acho que eu posso continuar odiando aquele ali, acho que eu posso continuar cortando volta daquela lá, acho que eu posso fazer de conta que eu não vi, desviar o rostinho assim desse aqui, daquele ali, porque afinal de contas eu trago oferta, coisa que ninguém faz. Deixa a tua oferta, porque essa oferta não vale mais do que reconciliação. Procura se reconciliar com ele. Depois você volta e termina de apresentar a oferta. Para apresentar a oferta de mãos limpas e coração puro, né? Como diz o Salmo. Então veja, meus queridos, a lei de Cristo do Evangelho, ela é porta estreita. É assim que vai terminar o Sermão da Montanha. O final do capítulo 7... essa grande catequese que a gente vai ter agora diariamente, o capítulo 5, bem-aventurado, 5, 6 e 7. Jesus vai terminar dizendo então assim, daqui a algumas semanas ainda para nós. Esforçai-vos, portanto, para entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho, estreita é a porta do céu. Largo é o caminho, é a rampa do inferno. Então Jesus nos mostrou uma porta estreita. E o primeiro passinho da porta estreita, depois das bem-aventuranças, é esse aqui. Você foi levar a tua oferta, se reconcilia primeiro. Depois traz a oferta. E aí Jesus faz uma parábola, que no sentido espiritual dela, sempre foi lida como uma imagem do purgatório. Esse final do Evangelho. Então, procura se reconciliar com esse teu adversário, enquanto caminha com você para o tribunal. Você tem um adversário, vocês estão indo lá, tem audiência com o juiz. Procura reconciliar na estrada. Na conversa. Se não, vai chegar diante do juiz, lá no tribunal, ele vai te entregar para o oficial de justiça, o oficial de justiça vai te colocar na cadeia, e ali você não sai enquanto não pagar o último centavo do que deve. Né? Então, uma grande parábola espiritual aqui da vida. Nós estamos caminhando para o tribunal de Cristo, para o julgamento final, um dia nós vamos acertar conta com Deus. E enquanto caminhamos para lá, a gente caminha sozinho? A gente caminha com amigos, irmãos, e a gente caminha com o inimigo, com o outro que dá vontade de raca. E Jesus diz, não chega no tribunal não, hein, na morte, sem antes se reconciliar com esse teu adversário. E Jesus não quis saber por que viramos adversários. Se for por causa de política, por causa de time de futebol, por causa de ex-namorada, por causa de cheque sem fundo. Olha, tem tantos motivos para a gente ficar adversário de alguém, não é isso? E Jesus diz, se reconcilia com ele antes de você chegar lá. Porque se chegar lá, tendo apresentado ofertas, vivido os mandamentos e a justiça dos fariseus, mas se chegar diante do juiz, e o juiz te olhar e ver que você trouxe um adversário, um inimigo, você será jogado na prisão e dali você só sai. Então sai, não é que não sai.
Só sai quando pagar o último centavo. Vários autores espirituais, santos padres da igreja, vêm aqui uma imagem do purgatório, que é onde nós vamos pagar até o último centavo. A dor do arrependimento do por que é que eu não fui lá apertar a mão dele, gente. Ei, que bobeira minha. Por que é que eu alimentei isso, né? Por que é que eu não dei um passo? Quanta oferta gasta em vão, né? Então, essa prisão, esse padecimento do purgatório. Mas, irmãos e irmãs, o purgatório também acontece em vida. Quando alguém em nós é um raca, quando personagens da minha história, do passado ou do hoje, eu o sinto como um raca, a gente já está preso. E a gente vai pagando o último centavo dessa birra, dessa mágoa, desse ódio, desse não, eu não aceito que ele é de carne e osso, pecador, miserável, filho de um miserável, eu não aceito, por que foi fazer isso comigo, né? Que ele seja miserável qualquer um, menos comigo, né? Com essa deliciosura que eu sou, imagina. Mas sou, né? Eu sou enfim, quando a gente fica amarrado nisso, isso vai nos levar até o último centavo embora. Vai nos levando os centavos, às vezes já não é muito que a gente tem, da nossa paz, do nosso sono, da nossa alegria, da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com Deus. E quantos de nós em vida já estamos nessa prisão e parece que estamos ficando pobres. Mas parece que tem gente que faz questão também, né? Eu prefiro pagar até o último centavo do que libertar essa situação. Então, ao mesmo tempo que isso aqui é o purgatório, isso aqui em vida já começa, né? Então hoje, meus queridos, peçamos a Deus, a Cristo na Eucaristia, tão pobre, tão mal amado e mal reconhecido pelos humanos. Peçamos pelos méritos de Santo Antônio, que em vida também teve muitos inimigos, não porque ele quis, mas porque a santidade incomoda, né? Essa graça de nos reconciliarmos com a vida, com as pessoas que fazem parte da nossa vida. E reconciliação não é ficar amiguinho, coleguinha, né? Mas talvez o grande gesto da reconciliação seja que a partir de agora, aquela pessoa, sempre que ela me vê, sempre que ela passar por mim, ela não vai ser lembrada de que eu não gosto dela. Porque tem gente que gosta de castigar os outros assim. Sabia? Esse é o ponto. Não quero mal para ninguém não, padre. Vixe, Deus me livre. Eu quero que ela seja abençoada. Eu quero que ele seja feliz, que tudo dê certo na vida dele. Mas isso aqui é inconfessável. Mas eu quero sim que sempre que ele pensar em mim, ou que a gente estiver no mesmo ambiente, eu quero que ele saiba que eu não gosto dele. Eu quero que ele sinta que o meu olhar ele não vai ter, que a minha mão ele não vai pegar, né? Então, meus irmãos, algumas pessoas talvez sejam difíceis da gente ter amizade, voltar a ter confiança. A gente é chamado a ser santo, não a ser bobo, né? Mas veja, que o outro se sinta em paz comigo, que ele, ao pensar em mim e no que já vivemos, que ele se sinta em paz. Alguns de nós fazemos questão de sermos na cabeça do outro o fantasminha que atormenta. Isso é um jeitinho sutil de se vingar das pessoas, né? De pontuar isso. Então, se não é possível ser amigo, se não é possível confiar, mas que seja possível a gente libertar os outros disso. Que ele tenha lá, ou ela, né, os dramas dele, os medos dele, os inimigos dele, mas que ao pensar em mim, eu já não esteja mais nessa lista, que de mim ele não tenha nem medo, nem barreira, nem nada, não tenha nada. Reconciliar, fazer o concílio de novo, né? A conciliação de novo. Isso é fácil? Não, isso é porta estreita. Para isso existe a oração. Peçamos ao Senhor essa graça em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.